Deus abençoe, pessoal. Hoje eu tô querendo falar sobre os anjos, né? Só que eu quero destacar aqui o anjo do Senhor. O que seria esse anjo do Senhor? Ele está muito no Velho Testamento. No Novo Testamento você não vai ver esse anjo com A maiúsculo. Tá? Ele é destacado no Velho Testamento, totalmente quando retrata ele, quando fala sobre ele, ele aparece com A maiúsculo. Então ele apareceu em várias situações, tá? A Abraão, a Moisés, a Agar, né? A Jacó. Então ele traz um pouco de confusão. Como eu preguei sobre os testemunhos de Jeová, né? Já foi falado que tanto eles, né? E os adventistas do sétimo dia entendem que Jesus Cristo é o quê? Um anjo, né? E aí, é claro, eu falei o básico, né? O necessário para vocês entenderem que não é. Tem a pregação lá, né? Que é o falso evangelho. E tem a pregação, né? Da ex-testemunha de Jeová, que também está no YouTube. Agora eu vou falar destacando mais os anjos, em todo sentido. Tanto o anjo do Senhor, que eu falei que é esse anjo com A maiúsculo, que isso também é um embasamento para que eles reforcem essa doutrina do diabo, né? Fazendo você acreditar que Jesus Cristo é um anjo e não é Deus, né? O Senhor. Então, e vou colocar em todos os sentidos, se devemos ou não crer, ou pedir oração a anjo, pedir para que eles intercedam, conversar, né, desejar vê-lo, enfim, ter qualquer tipo de contato com um anjo. Se isso é da vontade de Deus, né? Se Deus se agrada desse tipo de adoração, né, a anjo. Tá, então vamos lá, Gênesis 16, versículo 7, tá? Vou ler para vocês aqui. Fala assim: mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur. E perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a segunda ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: aí entra a confusãozinha, né? Porque ele parece com A maiúsculo, né? Como se ele fosse o próprio Deus, tá? Aí ele fala aqui, ó. Aí vem eu também com letra maiúscula. Aí fala assim, ó. Ele tá falando em primeira pessoa, tá? Eu farei com que o número dos seus descendentes saia. O número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-lo. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Tá, eu vou parar aqui, né? Então, vou continuar, vou ler o 12 também, falar: esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes, tá? Esse é Ismael, filho de Agar, filho da escrava. Não vou entrar nesse detalhe não, né? Tá? Então, vamos entender. Aparece um anjo com letra maiúscula, ele fala em primeira pessoa como se fosse o próprio Jesus Cristo, e isso traz contradição, né? Quando eu falo que Jesus Cristo não é um anjo, aí eles vão chegar para vocês e mostrar vários passagens na Bíblia que Jesus Cristo é um anjo, porque ele é retratado na forma de um anjo, tá? Mas aí tá. Tudo bem. Então, mais um texto, né, que vai retratar o anjo com A maiúsculo, né, que é Gênesis 22, 10, tá? Que fala assim: em seguida, pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, esse Abraão, né, que pega a faca para matar o filho, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui. Abraão responde, né? O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus,
pois não me negou o seu próprio filho, o seu único filho. Então ele fala de novo, né? Como se fosse ele, como se Abraão não tivesse negado o filho a ele. Olha só, agora sei que você teme, olha só, a Deus, pois não me negou. Olha como é que ele está falando, né? Em primeira pessoa, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, como se Jesus estivesse falando aqui, né? Então, mais uma vez, o anjo do Senhor lá do céu, né? Ele fala em primeira pessoa. Tá bom, então vamos ler o versículo 15 aqui, né? Versículo 15, vou voltar a lembrar vocês que eu tô lendo o livro de Gênesis, capítulo 22, tá? Tá bom, então vamos lá. Fala assim, né? Por que você... o anjo falando, tá? O anjo falando para Abraão. Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Então aqui dá a entender que o anjo, que na verdade Jesus Cristo é um anjo todo o tempo. Porque ele fala em primeira pessoa, olha o que ele falou aqui, né? Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu juro, pelo meu próprio nome, dizendo, tá? Então, o anjo aparece dessa forma corpórea, né? E a gente vai entender o que significa isso em vários lugares, que ainda vou ler outros textos aí para comprovar para vocês. Então, no Antigo Testamento, há muitas aparições de anjo, tá? Aparições essas que eu tô falando com A maiúsculo, tá? Então, pode trazer confusão para a cabeça de vocês, né? Então, em nenhum momento eu tô aqui afirmando que aquele anjo não estava trazendo a mensagem do Deus vivo. Todo tempo ele falava em primeira pessoa, mas essa mensagem não era dele, tá? Jesus nunca foi um anjo. Ele não é criatura, né? Ele não é um ser criado, ele é o próprio Deus. Então, isso chama-se uma teofania, tá? O que quer dizer teofania? Então, é Deus se manifestando, né, naquele ser celestial. Tá? Então o anjo vem de uma forma corpórea, Jesus se manifesta, olha só, naquele anjo, né? Que na verdade aquele anjo ali, de certa forma, é o próprio Jesus Cristo, antes de se encarnar, antes de estar conosco aqui na terra, antes de ter vindo aqui ficar conosco aqui na terra, né? Tanto que depois, lá no Novo Testamento, você não vai ver o anjo do Senhor, ele desaparece, porque ele é o próprio Cristo que se encarnou. Mas não é anjo, Jesus não é anjo, tá? Aí entra o João capítulo 1, que tem uma linguagem, Acham em Jeová, para mostrar todo o tempo que Jesus Cristo é um anjo. Eles pegam e adulteram João capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler na minha Bíblia, o João capítulo 1, versículo 1, depois eu leio na Bíblia da Acham em Jeová, quer ver? Que fala assim, ó. Fala assim, ó, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Então tá falando que a palavra era quem? O verbo era Jesus. Ele estava com quem? Com Deus. Olha só, no princípio de tudo, de todas as coisas. Então quer dizer que ele não é um ser criado. Ele é o alfa, quer dizer, o princípio, e é o fim de todas as coisas. Tá? Então vou de novo, hein? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Quem é a palavra? É o verbo que se fez carne, Jesus Cristo. E a palavra era Deus. Olha só, aí entra a confirmação que eu quero passar para vocês. A palavra era quem? Era Deus. Então a palavra não era anjo. O anjo veio de uma forma corpórea, né? O anjo, ele se materializa. Ele veio trazer uma boa notícia, como sempre, todo tempo. O anjo, ele não tem poder para ministrar a palavra. Ele só vem... ele vem de uma forma corpórea trazendo uma boa notícia. Em várias outras passagens você vai ver o anjo, né, trazendo uma boa notícia, como até no nascimento de Jesus Cristo, ele aparece lá para os camponeses, né? E depois a gente lê até essa passagem, senão eu vou fugir do meu raciocínio aqui. Quer ver? Vamos ler da Acham em Jeová? João capítulo 1, versículo 1. Então tá, então vamos lá. Fala assim, olha, na Bíblia da Acham em Jeová fala assim: no princípio era a palavra.
e a palavra estava com o Deus. Então já está separando Jesus Cristo de Deus, como se fosse uma coisa criada, né? Aí ele fala assim, e a palavra era um Deus com letra minúscula. Então tá falando que o verbo, né, era um Deus com letra minúscula. Tipo assim, é só um ser criado, é só um anjo. Então é mentira, porque a nossa linguagem está falando que era Deus, é um Deus, sempre foi um Deus, né? Amém. Então entendemos isso. Agora, uma coisa que vocês têm que prestar atenção, sempre no Antigo Testamento, né, você vai ver essa aparição de anjo, como eu falei, com A maiúsculo. Então, quando lê o Antigo Testamento, o anjo com A maiúsculo, ele sempre vai ser diferente do anjo com A minúsculo, né? Porque quando o anjo com A minúsculo aparece, né, é um anjo comum, vamos entender assim, né? Ele não está retratando a figura do Senhor, a figura de Deus. Ele não está falando, no caso, né, usando a boca dele para falar em primeira pessoa. Então é o próprio Deus, né, se materializando através daquela criatura. Vamos entender, muitas situações, eu não estou falando com crente, com pessoas que estão acostumadas a congregar, né? Mas deve ter pessoas que congregam, né? Que vão ouvir esse áudio, que congregam, e vai entender que dentro da igreja há manifestações que muitas vezes, né? Um instrumento de Deus ou um homem de Deus, que não vamos falar um profeta, né? Vamos falar assim, um profeta de Deus, uma profeta de Deus, se levanta na reunião e geralmente quando ela vai falar, vai ser a boca de Deus, ela fala em primeira pessoa, você pode reparar, né? Uns não, né? Sempre não. Mas acontece, quando você vê e fala assim, nossa, é como se Deus estivesse falando. Olha, eu digo hoje para a igreja, assim, assim, assim. Então é interessante que quando há essa manifestação, né, dentro de uma igreja pentecostal principalmente, você vai ver que o profeta de Deus, ele fala como se fosse o próprio Deus. Então é nesse sentido que vocês têm que entender que quando o anjo com A maiúsculo, que ele aparece, ele se manifesta no Velho Testamento, ele está sendo o quê? Retratando a figura de Deus. Tá bom, então já entendemos, né, que quando ele aparece, quando o anjo do Senhor aparece, né, é uma manifestação, né, uma materialização, né, encarnada da segunda pessoa, né, da Trindade, né, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, várias vezes no Antigo Testamento você vai ver o anjo com A maiúsculo, que é diferente do A minúsculo, tá? Mas que Jesus, em nenhum momento, ele é um anjo, ele é Deus, e que usa aquele anjo, aquela criatura, para levar a sua mensagem. Tá, eu espero estar fazendo vocês entenderem, né? Que Jesus Cristo, esse o foco aqui, gente, tá? É nisso aqui que eu tô martelando. Jesus Cristo não é anjo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus. A hora que vocês conseguirem entender isso, vocês vão ser salvos. Por isso que é muito importante vocês não confessarem Jesus Cristo como uma criatura, tá? E tá, aí vamos ver o que vai dar tempo para falar aqui. Então a gente entende que essa manifestação é chamada de teofania, né? É Deus se manifestando, né? Naquele ser celestial, naquela criatura que é um anjo comum, né? Foi que ser criado como nós fomos criados. Então, todo ser criado, ele pode ser destruído, né? Conforme a vontade do Senhor. Deus não pode ser destruído, tá? Deus não pode, porque ele é princípio e fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele pode destruir, mas ele não pode ser destruído porque ele não é criatura. Tá, entendemos isso. Tá bom, então essa partezinha tá explicada. Agora, o Novo Testamento, você não vai ver essa teofania, você não vai ver essa manifestação mais. Por quê? Porque Jesus já veio em carne e osso. Então ele não precisa usar mais um anjo para falar por ele, tá? Aí a pessoa pode me perguntar, mas então quer dizer que não existe profeta mais?
Não, é diferente, tá? É diferente. Ele já veio de uma forma corpórea, mas ele usa os seus instrumentos para levar a boa notícia do reino, tá? Ele fez esse trabalho ministerial e deixou para nós continuarmos a fazer. Tá? O anjo, ele não pode pregar as boas novas. Ele não tem esse poder para ministrar e ser usado pelo Espírito Santo de Deus para levar a palavra. Nós sim, como nós temos essa unção, nós temos a unção também para ser boca de Deus. Muitas vezes Deus nos revela alguma coisa e nós somos usados como anjo antigamente era usado. Tá falando com aquela pessoa, Deus falou isso, Deus mandou te dizer isso, entendeu? Tá? Então é a única manifestação hoje no Novo Testamento é a profecia. Agora, é muito importante saber que as testemunhas de Jeová não acreditam em profecia. Elas acham que isso não pode acontecer, que você não pode mais ser usado por Deus, né? E que não podemos mais ser usados nem para curar os enfermos. Elas não creem nessa verdade. Então eu gosto de frisar muito isso porque, gente, essa mentira ela está se propagando cada vez mais pessoas estão indo para o inferno, né? Aceitando Jesus Cristo como se ele fosse só uma criatura, né? Não fosse a segunda pessoa da Trindade. Então tem que ter muito cuidado, porque a gente entra numa seita, né? Acredita nisso e perde a salvação por causa de um ensinamento errado, contrário à palavra de Deus. Então eu gosto muito de deixar bem claro isso aí, porque na verdade eu tô complementando algumas pregações que eu fiz, porque não dá para falar tudo em uma hora. Então eu vou dar continuação em outra pregação, aquilo que é muito importante, tá? Então tá, gente, vamos ler Hebreus capítulo 1, que vai falar aqui, ó, vou ler nessa linguagem mais fácil, que fala assim, ó, é importante frisar isso aqui, porque tem lugares, né, tem doutrinas, lugares que as pessoas estão congregando hoje, que ensina a adorar os anjos, que ensina a gente pedir para os anjos, né, que eles são nossos intercessores. Aí entra outra mentira perigosa, que a partir da hora que você ora a um anjo e pede proteção a um anjo, Jesus Cristo sai e te larga na mão de anjos, verdadeiramente anjos, só que esses anjos são o próprio demônio, tá? Que se despencaram do céu. Aí entra a mentira do diabo. Cuidado nessa adoração de anjo, tá bom? Então vamos ler lá. Fala assim, ó. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhes deu um nome que é superior ao nome deles. Então, olha bem claro para você. Deus fez, tá, com que o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, fosse superior aos anjos. Então, por que cargas d'água você está lá se ajoelhando para estátua de anjo? Está orando para anjo, pedindo proteção a anjo, acendendo vela para anjo de guarda, né? Não estou falando que ele não guarda, porque ele é um servo e quando você ora a Deus, Deus envia mesmo um anjo para guardar a sua vida. Com certeza, o anjo ele ministra até na hora da nossa morte, tá? Ele leva a tua alma tanto para o inferno quanto para o céu. Ele ministra, tá lá em Lucas, né? Nós lemos lá o rico e o Lázaro. Depois, se der tempo, até eu vou ler. E ele ministrou na hora lá da morte do rico e da morte do Lázaro. Ele esteve presente. Mas em momento nenhum vocês devem pedir a anjo proteção, acender vela para anjo de guarda. Isso é uma mentira do diabo. Porque olha só o que está falando aqui. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos. E lhes deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Nunca. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo seu primogênito, filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem.
A respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Então, servidores, né? Servos. Aí fala aqui, ó, mas a respeito do filho, ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Então, Deus deu uma honra muito maior. Os anjos agora o servem, né? Na verdade, agora não. Todo o tempo serviram a Deus. Então, Deus é a segunda pessoa da Trindade, né? Mas que são servidores celestiais, tá? Então, aí eu vou ler mais um pedacinho, vou ver o 10 aqui. E as escrituras também dizem: Tu, Senhor, no começo criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizeste o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Olha só, lá em João capítulo 1, versículo 1, né? Que ele está no princípio de todas as coisas, né? Que ele é Deus, que o verbo é Deus, né? Então ele fala aqui que a terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Então ele não tem fim. Toda criatura pode ser destruída, pode ter um fim, mas está falando que Jesus não tem fim, não tem começo e não tem final. Aí fala: eles ficaram velhos como roupa, tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa, mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não terá fim. Então Jesus está falando: eu não tenho fim. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: senta-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrados debaixo dos seus pés. Ele nunca disse isso para anjo. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Só isso. Vamos ler agora Apocalipse 7, versículo 11. Acho que eu nem vou na Bíblia não, que eu anotei aqui. Eu vou ler no meu rascunho mesmo. Fala assim, ó: todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertence para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder, a força. Amém. Então os anjos, eles são adoradores, né? Servidores celestiais, né? Eles ministram na hora da morte. Eles são espíritos ministradores, sim. Não é da boas novas, tá? Ele não pode, não tem poder, né? Nós é que temos que pregar as boas novas. Nós somos servos para levar o Novo Testamento, né? Deus nos capacitou para isso, mas eles, todo o tempo, eles nos fortalecem. O anjo, ele nos ajuda. O anjo, ele fala, né? Então a gente não pode dar ordem para o anjo, né? Não existe esse negócio de você dar ordem para o anjo. Você tem que orar a Deus e Deus dá ordem para o anjo te proteger ou qualquer outra coisa, né? E outra coisa, nós não podemos falar com o anjo, né? Se eles aparecerem falar com você, você responde. Eu vou dar um testemunho aqui que eu não ia dar, não. Eu tô aqui falando, meu Deus, que eu nem vou falar sobre isso, mas eu já vi um anjo. Tá? Eu tinha 9 anos de idade, quando ele aparece para mim no céu, assim, nas nuvens, né? E eu tinha 9 anos, eu era uma criança muito atribulada, porque eu morava junto com a minha mãe, com o meu padrasto. Ali tinha muito sérios problemas dentro da minha casa. Minha mãe era uma pessoa que frequentava centro espírita, centro de macumba, e eu lembro que eu estava tendo muito problema com meu padrasto. Eu era uma criança, a minha irmã mais ainda, eu nem tanto. E nós chegamos a contar para nossa mãe, né?
que não chegou a ser um abuso, mas foi quase isso. Então foi uma coisa muito séria, que a gente poderia... Eu chegava a dormir com 2 calças jeans amarrada, a minha irmã também dormia com calça jeans amarrada, uma em cima da outra, com medo, né, dessa pessoa sendo usada pelo diabo, fazer alguma coisa durante o nosso sono. Então a gente teve problemas seríssimos. Minha irmã tinha 13 anos, eu tinha 9 anos. Eu lembro que eu não sabia orar, né? Eu, quando era criança, eu tinha mania de entrar num quartinho que tinha no fundo da minha casa, pegava uma Bíblia do meu avô, e ali eu juntava algumas crianças, ali elas colocavam um pano na cabeça, que eu falava que elas eram, todo mundo era freira, né? Que essa é a visão que eu tinha de Deus, né? Das coisas de Deus. Falava assim, ó, eu sou freira, né? Uma irmã de caridade, e ali eu botava todo mundo com véuzinho na cabeça, e eu ministrava a palavra do meu jeito, né? Assim, de um monte de vela lá dentro do quartinho, tempo de botar fogo na casa da minha mãe. E eu lembro que nessa época eu falava muito com Deus. Quando eu não estava falando nessa igrejinha, né? Como se fosse uma igreja que reunia as crianças da minha idade, eu estava falando com acho que não lembro se acho que era uma goiabeira. Eu tinha mania de falar com uma goiabeira, até mesmo porque tinha aquela eu não lembro, eu acho que tinha a época do menino que falava com um pé de laranja lima. Eu não me recordo. Mas eu tô dando esse testemunho aqui, que nessa situação, nessa época que eu fazia isso, eu falava muito com Deus através de uma árvore, né? Porque eu não sabia como me dirigir a Deus, então eu conversava com uma árvore, que era uma goiabeira, e as pessoas, até minha mãe falava que eu tava ficando doida, que eu todo o tempo eu sentava debaixo daquela árvore e ficava conversando sozinha. E nessa época, nessa semana, apareceu um anjo no céu, só que eu não sei se é um anjo, porque ele tinha um cajado na mão, e ele vestia toda a roupa, todo de branco, ele era um ser descalço, ele não tinha sapato nos pés, deu para ver bem, o rosto não deu, porque era uma claridade muito grande, era uma luz muito forte, então não deu. Sabia que tinha um cabelo comprido também, batia nos ombros. Essa foi a imagem que eu vi. Hoje eu não me recordo tanto, aos 55 anos. Mas, gente, foi muito especial. A minha mãe viu, eu lembro que eu vi primeiro, eu corri para chamar minha mãe, né, pelo basculhante, assim, eu comecei a gritar minha mãe estava passando roupa, ela viu aquele clarão, na mesma hora minha mãe desligou o ferro, porque ela tinha muito medo de passar roupa com relâmpago, então ela pensou que ia chover, ela desligou da tomada do ferro, porque foi um clarão que clareou a casa inteira, e aí ela correu para perto de mim, para me chamar, porque ela pensou que ia chover. Então foi tão engraçado que a minha irmã, eu não me recordo muito bem como é que foi, mas ela viu também. E eu fiquei tão assim, parada, estática ali com aquela visão, fitando o céu ali. E eu falei, meu Deus, eu lembro dele aparecer para mim com aquele cajado, com aquela claridade. Não me falou nada, mas eu tive toda uma impressão que ele tinha me dito, eu fiquei com aquilo na cabeça depois daquela visão, que eu ia morrer aos 40 anos. Aí todo o tempo, quando eu conhecia Deus, antes de conhecer a Deus, eu achava que era um demônio que tinha aparecido para mim. Achei tão interessante, porque eu falava assim, não, isso é um demônio, isso não vem de Deus. Mas olha que coisa engraçada, aos 40 anos eu me batizei. Aí depois que eu conheci a Deus, eu entendi que era uma morte, né? Não era uma morte física, era uma morte espiritual, que eu ia descer à sepultura, que eu ia nascer, que eu ia ser nova criatura. Então é interessante que minha mãe hoje, ela faleceu, ela não tá aqui para testemunhar, minha irmã sim, ela ainda está viva, ela pode testemunhar essa visão, mas ela não teve a visão tão forte quanto eu, porque eu fiquei paralisada com a visão e eu não tive coragem de chamar ninguém. Eu chamei pelo basculhante até as pessoas chegarem, aquela claridade, ele já estava se cobrindo, as nuvens já estavam cobrindo aquela imagem. Mas depois disso, eu tenho certeza, por isso que eu falo que não foi um anjo ruim. Por quê? Porque aquele momento eu saí daquele lugar infernal, né, daquela companhia demoníaca que era do meu padrasto, e fugi. Minha mãe fugiu, foi morar em Teresópolis. Ali eu tive paz, eu fui criada com tranquilidade, era eu, minha mãe e minha irmã, né? Então não teve um homem dentro de casa pra fazer alguma coisa ruim. Eu apanhava muito desse padrasto, apanhava muito, apanhava de fio, assim, fio, sabe, daqueles ferros antigos, né? Apanhava com fio, né? Era passado sal grosso no meu corpo, eu era branquinha. Imagina uma criança de 9 anos apanhar com fio dobrado, né? E depois ter que passar sal grosso para não infeccionar aquela ferida. Então eu sofri muito na mão desse homem. Esse homem era um carrasco.
carrasco. Então, passado 15 dias que eu tive essa visão, né, eu saí daquela prisão. Eu e minha irmã saímos daquele cativeiro. Então, como eu posso falar para você que esse anjo não vem de Deus? Né? Uma criança orar, uma criança fazer de um quartinho de empregado uma igrejinha, né? Que era um quartinho que tinha nos fundos da casa da minha mãe, fazer uma igrejinha, chamar todas as crianças para ler Bíblia, mesmo sem saber ler direito. Entende? Como é que você entende quando vem? Você sabe que aquela visão é realmente Deus falando com você? Então, as pessoas hoje, elas estão assim, influenciada pelo racionalismo, entendeu? São pessoas muito racionais, elas não querem acreditar nesse ser, né, que eu vi. Então muitas vezes a gente fica assim cheio de dedo, fala, não vou falar não, mas eu acho que é interessante eu falar sobre isso, né, porque vocês vão entender que existe. Eu vi, sabe? Então, a pessoa não pode ter uma mentalidade assim só científica, né? Ser muito racional. A gente tem que acreditar nesses seres espirituais. Isso pode acontecer sim. Principalmente eu acredito até que com uma criança, a criança ela é muito inocente, né? A oração de uma criança ela é pura. Então eu tive essa visão. Depois nunca mais, né? Nunca mais. Não peço, não oro para anjo, não tenho essa preocupação, mas eu sei que eles existem e que estão me guardando, porque é a pedido do Senhor Jesus, né? Eles guardam a sua vida todo o tempo ali. Tem muitos testemunhos de outras pessoas que já viram também, né? Então, gente, não é para duvidar, mas também não é para adorar anjo, não é para você pedir. Você vê, mesmo depois dessa visão, eu nunca orei. Não vou mentir. Eu tive uma época adulta, até agora lembrando, eu morava no Flamengo, no Rio de Janeiro. Eu lembro que uma época adulta, que eu tinha acabado de me desviar das Testemunhas de Jeová, eu tinha saído dessa seita, eu fiquei meio perdida assim em uma religião. Eu comecei a frequentar muito lugares assim místicos, e ali tinha muitas imagens de duende, de anjinho, então eu comecei a direcionar errado, né? Eu comecei a caminhar errado, ali eu comecei até fazer umas loucuras aí de chegar a orar para anjo, sim. Tá, então a gente entende que não devemos orar, não devemos adorar, né? Isso eu sei que muitas pessoas são enganadas, né? Agora, realmente, quando você se dobra diante de um anjo, esse anjo que vai aparecer aí para você é Satanás, porque ele é anjo, só que ele não é anjo de luz mais. Né? Esse nome Lúcifer, que representa o anjo de luz, ele não é mais anjo de luz, ele é anjo das trevas, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Então a gente vê que ele é chamado adversário na Bíblia, né? Ele se rebelou contra Deus, né? Se virou contra Deus, né? E principalmente contra a raça humana. Ele odeia. Por quê? Ele sabe, né, que são seres criados e que vão ter uma vida eterna com Deus. Ele também é um ser criado, só que ele vai ser para destruição, porque ele se rebelou contra Deus. Então ele procura agora espalhar o mal, enganar os seres humanos, né? Porque ele quer separar o ser humano de Deus. Então ele vai aparecer como um anjo de luz. Ele não vai aparecer de rabo de chifre para você, ele vai aparecer como uma figura boa. Então, principalmente a hora que você começa a orar para o anjo, ele se materializa e pode te enganar. Então, por isso que eu tenho que falar, tem que ter muito cuidado, tá? Que ele quer te destruir, ele quer destruir o ser humano completamente. Então, na verdade, o meu conselho quando o anjo aparecer, sempre você vai, né, desconfiar, você vai ter dúvida, será que ele é do bem ou do mal? Então é verdade, por isso que a gente não deve ficar tão deslumbrado assim, né? Eu quando criança eu fiquei, não vou mentir, né? A fase adulta, passei por essa loucura de querer me aproximar de novo desse anjo, né? Mas glória a Deus que logo depois eu conhecia o Deus vivo, né? E me libertou, porque o diabo já estava querendo me levar para outro lado, né? E eu conheci o Deus vivo, né? Aos 40 anos desci as águas e hoje estou pregando isso aqui para vocês, porque não vale a pena. Muito cuidado, porque ele vai se transfigurar em anjo de luz e vai aparecer lindo, maravilhoso para você. Não vai aparecer de rabo de chifre, não. Então, cuidado, tá? Tá bom? Então, no Novo Testamento, você vê, né, que toda a orientação de Paulo é para a gente ter cautela com a aparição de anjo, né?
tem que ter muito cuidado. Não estou falando para ser também, né, não acreditar, porque pode acontecer sim. Mas em nenhum momento o Novo Testamento vai te encorajar, tá? Vai te encorajar a você buscar a um anjo, tá bom? Então não vai em nenhum momento te incentivar a você ter contato com anjo nenhum. Então muito cuidado com essa mentira aí, tá bom? Deixa eu ler mais um livro aqui, que é Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Tá, Paulo, quando falou isso aqui, ele escreveu isso aqui, ele queria passar para os cristãos, né, o quê? Para não buscar e não crer em qualquer anjo, né, porque é aquele negócio, as pessoas estavam sendo tentadas a se desviar do evangelho, né, então por isso que ele escreve isso aqui. Aí ele fala aqui, ó, a partir do versículo 6, fala assim, ó: mas se alguém, mesmo que sejam nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que esta pessoa seja amaldiçoada. Então aqui ele deixa bem claro, né, porque ele estava com muito medo dos cristãos da época, né, se desviarem do verdadeiro evangelho. Então ele já fala aqui, ó, cuidado com o anjo, que ele pode aparecer e pregar outro evangelho, então não creia. Eu acho interessante também, eu vou falar sobre Apocalipse capítulo 1, versículo 20, deixa eu ler aqui, eu vou ler isso aqui, porque eu tenho um outro entendimento. Porque eu creio tanto que Deus ele colocou um anjo para cada igreja. Como assim? As 7 igrejas da Ásia, né, que está relatada aqui em Apocalipse, quer ver? Eu vou ler aqui primeiro. Fala assim, ó: portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou lendo isso aqui, né? Porque eu entendo que cada igreja tem uma forma de trabalhar. Estou falando igreja do Senhor mesmo. Estou falando de doutrina do diabo, não. Estou falando de igrejas que Deus deixou e que são igrejas muitas vezes diferentes. Eu tenho uma igreja pentecostal. Não, eu congrego na Batista. Eu congrego na Universal. Eu congrego na Internacional da Graça. Cada um fala que congrega em um ministério e muitas vezes uma fica retalhando a outra, botando defeito na outra, falando que Deus não opera ali, que Deus não opera acolá. Temos que ter muito cuidado, né? Porque Deus, ele fala de várias igrejas e que ele coloca um anjo em cada igreja, né? Como eu falei, o anjo ele não pode ministrar a palavra de Deus, mas ele é colocado como servidor celestial para proteger aquela igreja, né? Então, tem que ter muito cuidado. É claro que durante a história, todo o tempo aí, né, muita gente, elas têm interpretado esse texto diferente. Elas entendem que o anjo da igreja é o pastor, né? Elas falam assim, o anjo da igreja é o pastor. Não entendo dessa forma, tá? Por quê? Que naquele tempo não tinha nem pastores fixos na igreja. Então, como que pode ser o pastor, o anjo da igreja? Não. E aqui fala claramente. Então, você tem que ser bem taxativo. Eu acredito em cada igreja, a Deus fala que há rede para vários tipos de peixe. O que ele quer dizer? Que nós não podemos se levantar contra outra igreja, mesmo que não seja nossa. Mas lá é muito cheio de reteté, lá as pessoas caem no poder de Deus, isso é do diabo. Cuidado, você está pecando, tá? Então existe rede para vários tipos de peixe. Se você não está feliz no seu ministério, você não consegue se soltar ali, você não é uma pessoa, um ser pentecostal, porque não é pecado você não ser pentecostal, tá? Você tem o seu jeito, então você se retira, ora a Deus, pede para te mostrar um outro ministério. Claro que vai estar a cobertura de Deus ali da mesma forma, vai ter um anjo de Deus ali naquela igreja ali, protegendo o ministério de Deus. De nenhum modo você está errando, tá? A partir da hora que você ora a Deus e pede para Deus te mostrar qual outro ministério que você deve congregar. Não está errado.
Agora, a partir da hora que aquele ministério ali não é Deus que está operando, aí sim, aí você está sendo engodado mesmo. Você pode até perder a sua salvação. Porque você está no ministério e está ali, minha mãe é desse ministério, meu pai me criou nesse ministério, eu fui batizado nesse ministério. Se aquele ministério não for do Senhor, a tua vida não vai andar, vai ser estagnada. Porque, né, tem até eu não vou nem falar da palavra de Deus, mas tem um ditado popular que fala, uma laranja podre apodrece todo cesto. Então, se ali tem uma pessoa que está governando ali, que é o líder daquela igreja, está podre, não está dando fruto bom, você vai ser apodrecido junto com aquilo ali. Então tem que ter muito cuidado, então a gente tem que orar, a gente não pode ficar fixado naquilo ali pro resto da vida. Muitas vezes Deus vai te direcionar sim para outro ministério, então vamos orar para Deus testificar isso, né? Não fica batendo a cabeça, falando, não, eu fui batizado aqui, não, eu nasci nessa igreja, fui batizado aqui. Cuidado com essa adoração a templo, essa idolatria, tá? Deus não se agrada. Enfim, eu quis falar isso, falei, porque eu acho que tem muita gente aí com esse problema de ficar, continuar num lugar que Deus, de repente, já deu, né? Deus quer usar aquela pessoa em outro ministério e ela fica ali com idolatria, com placa de igreja. Você vê que eu não prego placa de igreja. Você nunca vai ver eu falando pra você em que igreja eu congrego. Olha que tem gente que insiste. Qual é a igreja da senhora? Eu não vou falar. Por quê? Porque Jesus não está na minha igreja. Ou melhor, não está na minha igreja. Ele está na minha igreja. Mas não está só na minha igreja, né? Então, muitas vezes a pessoa vai falar, se ela prega, se ela está lá, é porque Jesus está operando lá, né? Jesus só está lá. Não, eu não vou fazer isso. Então, eu não prego placa de igreja, eu prego o evangelho, tá? Mas ora a Deus para ver se aquele ministério é do Senhor ou se aquele ministério, ele não, nunca deixou de ser do Senhor. Mas, de repente, para você, o teu tempo já acabou ali. De repente, Deus quer te usar em outro ministério. Você fica ali marcando passo por causa de rebeldia, por causa de idolatria, né? Por causa de adoração a pastor, tá? Tá? Muito cuidado com isso, tá? Então, aqui na verdade, o Apocalipse 1:20, né? A ideia é que é um anjo para cada igreja. Então, existem outros ministérios, não é só o seu que Jesus está operando. Existem outros ministérios, são 7 anjos para 7 igrejas. Então, existem outras redes para outros tipos de peixe. E, de repente, você vai se sentir bem em outro ministério. Então, né? Lá na minha igreja, muito barulho, muita guitarra, eu não estou suportando. Aí começa a falar mal do ministério. Não fala. Porque ali, de repente, vai acolher jovens que gostam desse tipo de instrumento e você começa a falar que a igreja não está tendo sabedoria. Não é que ela não está tendo sabedoria, é você que não está tendo sabedoria de escolher qual igreja que você deve congregar. Se não está agradando o instrumento, não fale mal dos levitas, né, da casa do Senhor. Sai, vai para outro ministério mais tranquilo. Mas a minha igreja é muito morna. Está todo mundo dormindo. Não tem Jesus ali. Não é que não tem Jesus ali. É que muitas vezes aquele ministério ali, né, não é o seu. Aí você vai para um mais pentecostal, né? Que vai adorar mais o Senhor de forma declarada. Então é isso que eu tô te falando, tá? E cuidado, ficar falando mal de ministério. Vigia, as pessoas têm essa mania, né? De falar, mas Deus me livre. Não sei o que, esse ministério nunca bota meu pé ali. Gente, é Deus que tá ali. É Deus que levantou aquele ministério, senão não tava até hoje de pé. Se tem algumas coisas erradas, todos os ministérios têm, não existe, tá? Essas pessoas vão responder diante de Deus, né? Na volta de Cristo. Eles é que respondem, não é você que vai se levantar e falar mal de ministério nenhum. Enfim, gente, eu já tô com a garganta doendo. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu acho que eu até falei a mais. Eu tenho muita coisa pra falar de anjo aqui, tá? Mas eu acho que eu vou citar alguns versículos aqui antes de terminar. Olha, faz o seguinte, depois eu quero que vocês anotem em Romanos 8:26. Não vou ler, mas eu vou ler outros versículos eu vou ler. Mas eu acho interessante porque nenhum anjo, tá? Ou qualquer outro ser criado, a gente tem que saber disso, tá? Na palavra, quando você lê esse capítulo aqui, esse versículo, tá? Vai ser retratado como um intercessor, tá? Junto ao Pai. Eu quero frisar isso, não é intercessor, ele não pode interceder pela sua vida. Somente o Filho e o Espírito Santo, tá? Que pode interceder por você. Então você leia Romanos 8:26, tá? Em diante, que aí você vai entender. Eu quero deixar claro, porque as pessoas podem continuar pregando isso pra você. Ora pelo seu anjo protetor, misericórdia, não faça isso, tá? E muito bom também, eu vou ler aqui. 1 Tessalonicenses 5:17, fala assim: orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões.
Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examine tudo. Fique com o que é bom, tá? Então, olha só. Manda você examinar, tá? Está unido com Jesus Cristo. E muito interessante o versículo 19. Fala aqui, ó. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Olha, não atrapalhar. Você pode atrapalhar a ação do Espírito Santo. Isso que eu tô até falando aqui, ó. Cuidado com esse negócio de ficar falando de ministério, falando que tá errado. Vai orar para o seu ministério. Não abra a boca para se levantar contra a igreja do Senhor. Tá? Então, não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Tá? Mas aí eu quero falar da forma diferente da ação do Espírito Santo, que ele intercede por você, tá? Eu vou entrar nisso aí. Aí fala aqui, ó. Examine tudo, fique com o que é bom e evite todo tipo de mal. Que Deus que nos dá a paz faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, lembre de nós nas suas orações. Cumprimentando, tá, aí não interessa. Enfim, atrapalhar a obra do Espírito Santo, atrapalhar a ação do Espírito Santo. Então, quando você vai orar a um anjo, você também está atrapalhando a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele intercede por você, tá? Ele tem uma forma que Deus fala, que ele olha a sua alma, né? O que você quer, o desejo do seu coração. Muitas vezes você não sabe pedir direito, você não sabe orar direito. O Espírito Santo de Deus, ele vai interceder. Ó, eu vou fazer o seguinte, vamos lá em Romanos, capítulo 8, que eu lembrei aqui sobre o Espírito Santo. Eu achei que vai ser mais, não que aquela que eu li não seja interessante, né? Porque eu falei para vocês não atrapalharem a ação do Espírito Santo, né? Agora aqui tá falando mais sobre o Espírito Santo. Olha só a capacidade. Romanos 8, 26, ó. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Olha que interessante. Então, o Espírito Santo de Deus, ele pede por você. Agora, igual eu falei, o anjo, ele não pode fazer isso, ele não pode pedir em seu favor. Mas Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, pode, tá? Pedir a seu favor. Porque muitas vezes você não sabe orar. Então tem que ter muito cuidado. E não atrapalhar a ação do Espírito Santo com essas bobeiras aí, que é ficar prestando culto a demônios, né? Culto a anjos. Que no caso, quando você faz isso, quem vai se manifestar, obviamente, não é o anjo de Deus. É o anjo, né? No caso, são demônios transfigurados em anjos de luz. Eu espero estar conseguindo fazer vocês entenderem aí. Tá, vamos finalizar aqui com alguns versículos. Eu vou ler Mateus 18, 10, porque eu anotei aqui, eu vou ler, ó. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Então, não estou falando que não existe anjo protetor, tá? Anjo de guarda, existe o anjo de guarda, você só não pode se referir a ele pedindo a proteção, tá? Proteção deles. Então, a partir da hora que você faz isso, pedindo proteção aos anjos, você não pode mandar, você não pode ordenar nada a anjo, né? Simplesmente você ora ao Pai e o Pai envia o anjo para te proteger. Então, é interessante esse versículo, né? Ó, vou ler de novo, ó. Cuidado para não desprezarem um só desse pequenino. Então, cuidado, você não desprezar um mendigo, uma pessoa de rua, né? Uma pessoa simples. Porque ele tem um anjo também, tá? Ele tem um anjo de guarda e vai te acusar diante de Deus. É isso que tá falando aqui, ó. Pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai. Olha que legal. O anjo daquele morador de rua, daquela pessoa que você despreza, tá sempre diante da face do Senhor. E pode te falar, lá, viu como é que ele tratou aquele morador de rua? Tá? Então vigia, porque ele tem um anjo protetor como você tem. Você não tem nada de diferente dele. Mateus 16, 27 também fala assim, ó.
Pois o Filho do Homem, né, Jesus Cristo, virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Então há uma recompensa às pessoas que fizeram bem e que fizeram mal, tá? E Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, olha só, o diabo e os seus anjos, quer dizer que o diabo também tem, né, os seus anjos, né, para destruição. Aí ele fala aqui que no final ele dirá, né, para os que estiverem à sua esquerda, né, malditos, aparte-se de mim, porque você vai orar um anjo protetor, né, mas quem vai aparecer é um anjo transfigurado, é um anjo que vai se transfigurar em anjo de luz para te responder. Você vai ter uma resposta, mas você vai pagar aqui, que fala que você vai ser, fala que é maldito, a parte de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então ele também é anjo e ele também pode se transfigurar em anjo de luz. Aí tá Judas, eu vou ler 1:6 aqui, fala, ó, e quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então ele tá deixando bem claro aqui, né? Que os anjos que se rebelaram não se conservaram santos, não quiseram ficar na posição que Deus colocou, né? Se levantaram contra Deus, né? Abandonaram a morada que eles moravam no céu, né? Aí fala aqui, eles os têm guardado. Ele os tem guardado em trevas, né? Deus tem guardado eles em trevas. Claro que estão aí, né? Perturbando todo mundo. Que na verdade eles têm acesso livre ao mundo, ao inferno, ao mundo. Ele faz o que quer. Mas eles não estão aprisionados ainda. Mas vai chegar uma hora que fala aqui, ó. Vai ser presos com correntes eternos para o dia do grande juízo, né? De Deus. Tá. Mas só que ainda eles não estão nessa prisão, não, tá? Eles estão bem soltos, tá? Ao derredor das pessoas que não temem a Deus, tá bom? Vou ler essa partezinha agora de 1 Coríntios 6:3, que fala assim, ó. Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as causas dessa vida. Então, nós vamos julgar os anjos. Então, imagina, tá? Então, vigia. Nós somos superior aos anjos porque nós temos, de certa forma, essa semelhança do Deus vivo. Nós temos uma experiência, né? Deus se fez carne. Então, nós temos essa experiência que o anjo não tem, né, de viver no corpo. Eles só vivem no espírito. Então somos maior nesse sentido. E menor em poder. Claro, eles são pessoas que transpassam parede, que se materializam. Então nesse sentido poderoso, né, glorioso, né, de um ser celestial nós não temos. Mas em termos de ser um ser criado à semelhança do Deus vivo, tá? Podendo ministrar a palavra do Deus vivo, nós somos superior aos anjos, tanto que ele fala aqui que nós vamos julgar os anjos porque vamos ser superior a eles, tá? Já somos superior a eles, tá? Então, mais uma observação para finalizar a pregação, porque muitas pessoas podem perguntar por que Jesus se manifestou na figura de um anjo, né? A gente sabe que se Deus aparecesse, né, para as pessoas, ele consumiria, né, o ser humano, né, com o poder e a glória dele. Então ele não poderia aparecer, né, em carne e osso como o próprio Deus, tá? Então por isso que ele precisou da figura do anjo para se manifestar, tá bom? É só isso que eu queria finalizar aí. Então, mais uma coisinha. Se caso eu usei a palavra transfiguração durante a pregação, sei lá, posso ter pirado e ter falado sobre transfiguração. Não é manifestação, tá? Transfiguração seria eu confessando que Jesus, né, ele se transfigurou no anjo, que o anjo é Jesus. Não é uma transfiguração. Ele se manifestou, tá? O anjo falou pela boca de Deus. Tá bom? Mas eu acho que eu não devo ter feito essa besteira, não. Tá? Mas Deus abençoe. Porque eu falo muito rápido e muitas vezes a gente acaba não raciocinando no que tá falando, tá? Mas eu espero não ter usado a palavra transfiguração. É manifestação, tá? Fique com Deus. Beijo.